E a ideia também é de que o que vai ser sepultado não dá para comparar Sim. na dimensão da grandiosidade do que aquilo que irá ressuscitar. A ideia de todas essas comparações que nós vamos ver que são várias, é de que a semente, quem olha para a semente não tem ideia da árvore, não tem ideia do fruto, não tem ideia da beleza, da grandiosidade que haverá após essa semente morrer e ser plantada, gerar uma árvore, um broto que vai gerar uma árvore, que vai dar frutos, que vai dar o trigo. Boa noite, amado irmão, amada irmã, graça e paz. Estamos começando mais um IPC Talk, encerrando a semana e começando mais um episódio daquele que é o nosso estudo bíblico online. Então, é o nosso estudo bíblico online no formato podcast, onde a gente conversa sobre um texto da Escritura. E a gente vem estudando desde o ano passado a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E a gente já está no finalzinho. Se você caiu aqui nesse vídeo, clicou no link, abriu, quer acompanhar, você pode acompanhar o estudo de hoje e depois você pode ir na playlist que tem no nosso canal, onde você vai encontrar todos os episódios anteriores nos outros capítulos, porque a gente já está aí no final do capítulo 15. Então, vou pedir para que você colabore com o nosso trabalho aqui da seguinte maneira: você pode curtir o vídeo, você pode compartilhar também, e se você não é inscrito no canal, e você pode se inscrever também, ativar as notificações. Você pode entrar no canal depois, você vai ter bastante conteúdo lá, recorte de pregação, outros estudos bíblicos. Então, você pode colaborar também dessa forma, além de comentar, colocar suas dúvidas, suas contribuições na aba de comentário, na aba do chat online. Então, você já interage com a gente de alguma forma a respeito do conteúdo que a gente vai estudar. Estou aqui com o meu amigo pastor Vanderlei, e vou passar a oportunidade para ele fazer uma saudação. Queridos, graça e paz, estamos aqui para mais um episódio do IPC Talk, estudando aí a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos aí já no capítulo 15, talvez seja o capítulo mais central da teologia paulina nessa epístola. E eu convido você a participar com a gente, a divulgar o canal, a estar aí interagindo, e que Deus venha nos abençoar nessa noite de estudo da palavra. Amém, amém. A gente vai ler o texto do versículo 35, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 até o 49. Mas antes disso, eu queria que você fechasse seus olhos aí para a gente falar com o Senhor em oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por mais uma semana e por mais uma oportunidade de abrirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, conversarmos sobre a Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, e direciona-nos, que o Teu Espírito venha iluminar as nossas mentes para a leitura da Tua palavra. É a oração que fazemos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 49, diz assim a palavra do Senhor. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual.
Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Palavra do Senhor. Pois bem, amigos, estamos diante de um capítulo, como o pastor Wanderley já ressaltou, que é um capítulo central na carta, porque é um capítulo que vai tratar de um único assunto, que é a ressurreição dos mortos. Né? Nós já vimos um pouco do tema geral, já falamos sobre Cristo como aquele que é a primícia dos que dormem, porque ressuscitou dentre os mortos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre algo que também e por muito tempo foi, digamos assim, ainda uma dúvida minha, né? Porque a gente está diante de um texto que fala sobre a ressurreição do corpo e, obviamente, surgem diversas dúvidas, né? Eu tenho dúvidas, pastor Wanderley, sobre esse texto. Será que o meu corpo glorificado será um corpo com shape? Será um corpo shapeado? Será que essa gordura abdominal que acumula com tanta facilidade aqui no corpo glorificado não vai ter? Esse tipo de pergunta, por mais que pareça engraçado ou brincadeira, são perguntas que se assemelham em alguns aspectos. Claro que a audiência de Paulo eram pessoas que queriam problematizar, né? Não é como alguém que chega assim: pastor, nosso corpo vai ser um corpo jovem, vai ser um corpo mais velho, né? Eram pessoas que realmente queriam perguntar para botar em descrédito a doutrina da ressurreição dos mortos. A gente já falou, inclusive, nos estudos anteriores, que isso também era um reflexo de uma influência grega que desvalorizava a matéria, o corpo, e valorizava aquilo que era espiritual. Mas, quando a gente fala sobre a ressurreição dos mortos, ressuscitaremos no último dia, essas perguntas também surgem, são dúvidas que surgem, né, que parecem bem-humoradas e talvez pareçam assim, meio que sem sentido, mas são dúvidas reais, né? Que idade teremos no corpo glorificado? De como é que vai ser o corpo glorificado? E eu pergunto sério, né? Será que não vai ter essa gordurinha, não? Será que vai ser um corpo com shape, né? E aí, pastor Wanderley? Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos e com que corpo vêm? Então, a gente tem muita questão sobre a ressurreição e a exatidão sobre como essas coisas se darão. Nós não temos, mas o texto nos oferece alguns princípios básicos sobre aquilo que irá acontecer. Por exemplo, um princípio que a gente precisa ver, e a gente vê presente aqui, é o seguinte: o corpo ressurreto ele vai estar no ápice da desenvoltura das capacidades que um corpo pode ter e chegar. Então, quando você pensa o meu corpo, como será o corpo ressurreto? Em que corpo nós estaremos? E a resposta de Paulo já diz o seguinte, que você não pode esperar que o corpo que foi semeado será o corpo em que você vai colher o trigo. Você semeia a semente e você colhe o trigo. Então, ele põe, evidentemente, em um grau de comparação de que o corpo que nós temos hoje é infinitamente inferior ao corpo ressurreto. O corpo ressurreto, ele não apenas vai ter todas as perfeições humanas e todas as capacidades humanas, como também toda a potência da perfeição da criação divina. E aí a gente pode entender, sim, que o corpo humano, o excesso de gordura não é o ápice daquilo que é o melhor para o ser humano. Né? O ápice, o excesso de gordura demonstra, sim, que o corpo não está sendo... tem nutrição a mais, desnecessária.
E a gente vai ter um corpo em que a alimentação será também parte da nossa realidade, porque na eternidade também haverá comida e bebida. Fala-se de banquetes que a gente vai ter na eternidade, banquete do Cordeiro. E isso não é algo irreal, até porque precisamos pensar na vida da eternidade como uma vida ativa, uma vida de verdade. Sim. Porque se a gente pensar na vida da ócio, eternidade, né? Que não acontece nada, que não há comida, que não há bebida, que não há vida. Então isso não é um céu. Isso não é eternidade plena. E nem combina, né, com o princípio de restauração daquilo que Deus criou. Porque Deus criou algo vivo e dinâmico, né? A criação na antecipação do evento da queda é dinâmica. Você tem um funcionamento, você tem trabalho, inclusive, né? Um trabalho que não desgasta, não cansa, não fadiga, mas você tem um trabalho, você tem um mundo operando, né? Você tem as coisas acontecendo. A gente pega, para ter essa dimensão da nossa realidade após a morte e após a ressurreição, nós temos um único modelo, nós temos um único exemplo, nós temos uma única pessoa. Ele é o primeiro, ele é a primícia. Então, tudo que nós podemos entender e tudo que nós podemos pensar sobre a vida ressurreta é olhando para Jesus, é olhando para o corpo de Jesus, é olhando para a vida de Jesus. E aí vamos pensar que Jesus chega ao ápice da vida aos 33 anos. Então, eu costumo pensar que o ápice da vida, basicamente, está nessa média de idade. O ápice da vida significa dizer que Jesus... Por que Jesus é um modelo para a gente? Porque ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Sim. Quando a gente fala de comer e de beber, e alguém pode pensar, mas onde está isso na Bíblia? Está na Bíblia, claramente, para a gente, que após a ressurreição, Jesus se banqueteou com os seus discípulos, tanto com os apóstolos, como no caminho de Emaús, com aqueles discípulos que eram anônimos. Então, claramente, para a gente, há um sentido em tudo isso. Sim. Porque, por exemplo, a gente fala da idade do exemplo de Jesus, porque imagine uma criança que morre ainda recém-nascido, que nem anda, que não tem nenhuma capacidade de locomoção, de inteligência como nós temos, de fala. Qual é o modelo? O modelo é Jesus. O modelo sempre é Jesus. Então, o modelo de uma criança morreu com 6 meses, qual idade ela vai ter? Qual o aspecto físico que ela vai ter? A mesma de Jesus. Qual o tipo de corpo que ela vai ter? Qual é o exemplo que nós temos? Jesus. Jesus como o ressurreto, porque ele é o único ressurreto que nós conhecemos. Então, quando alguém pensa, morreu na infância, qual a idade terá? A idade de um adulto, na sua potência máxima da vida, que é, para a gente, 83 anos. E assim, de fato, a gente está diante de situações que são sobrenaturais, que dizem respeito à eternidade, mas, assim, você não tem... Assim, a gente faz parte daquele princípio, inclusive, hermenêutico, que é daquilo que é mais simples e óbvio, né? Então, até mesmo à luz da ciência, do conhecimento e da lógica e da obviedade, faz muito mais sentido você enxergar que as pessoas nascem, elas vão se desenvolver até certo ponto, atingindo de fato um momento de ápice ali, da sua estrutura física, emocional. Mesmo com a influência do pecado, você percebe que há um ápice ali, onde você realmente, digamos assim, conclui todas as suas faculdades, né? Emocionais. E aí depois você tem realmente um processo que é um processo de... deterioração, né? De deteriorar realmente o corpo, né? Suas articulações já vão perdendo força, os seus ossos vão perdendo força, você precisa, inclusive, começar a suplementar, né? Na vida é assim, você já começa a suplementar, você precisa fazer uma alimentação mais voltada à sua idade, você precisa de cuidados médicos maiores, porque você está... Seu corpo, literalmente, seu corpo vai perecendo, né? Seu corpo vai perecendo naturalmente. É o envelhecimento natural, que é natural por causa da influência do pecado, né? O pecado traz essa deterioração. Mas você tem realmente um período ali onde você está numa crescente, né? E se parece com essa idade também, né? De 25, 26, 27, 30 anos, 32, né? Para alguns isso pode variar um pouco, mas
faz sentido, inclusive, à luz da lógica, à luz da própria ciência, né? Porque se a gente não falar baseado em Jesus, a gente não tem como falar Não nada. tem outra referência, né? E a gente tem a referência de Jesus, porque não trata-se apenas das crianças. Mas, por exemplo, alguém que morre com 110 anos, qual é o corpo que ele vai ter na eternidade? O de 110 anos, que não enxerga, que não anda direito, que não tem as suas faculdades mentais, alguns, tá? Com plenas, ou ele terá o corpo na sua perfeição mais próxima ao modelo de Jesus. Então, eu estabeleço aqui que o modelo do corpo ressurreto é o modelo do corpo de Jesus. Jesus é um modelo tanto para aquele que é o primeiro, como também para o tipo de corpo que nós teremos. Qual o tipo de corpo que nós teremos? A única forma de arriscar e de pensar é que nós teremos a mesma idade física, nós teremos a mesma capacidade física, mental, emocional, de que aqueles... Porque, senão, a gente não supor isso, que quem morreu sem o braço, quem não tinha o braço, não vai ter o braço, vai permanecer sem o braço, mas Deus não criou. A perfeição da criação não é o homem com os 2 braços perfeitos, que se locomovem e que podem usar e viver ao máximo isso, jogar uma bolinha lá com Pedro, jogar uma bolinha com Paulo. Quem sabe no céu, na eternidade, eu serei mais hábil jogando futebol, vou ganhar do pastor João na bola, só no céu mesmo. Não, eu fiquei bem satisfeito e feliz com a resposta, né? Samuel também, né, Samuel? O shape vai vir, Samuel, nem que seja na eternidade. Não espere até a eternidade. Viva bem aqui. Ainda mais você, Samuel, que é um rapaz jovem, bonito, que tem toda a capacidade agora de reverter isso aí para melhor. E aí eu aproveito para jogar a bola aí com você, para você de casa aí. O que você acha? E aí? O que é esse auge aí para você? De repente você já passou aí por esse auge. De repente pensa assim, deve ser quando eu tinha 28, 29, 30 anos. A gente está falando aqui, obviamente, não dá para bater o martelo e fechar a questão, mas aquilo que o pastor Vanderlei falou é real, né? A nossa base, né? O nosso... Como a gente já viu nos versículos anteriores, Cristo é a primícia, né? Dos que dormem. Então, a referência que a gente tem é justamente o corpo glorificado de Cristo Jesus como a base daquilo que nós teremos como experiência também na ressurreição final. Mas o versículo 35, né, que começa com uma pergunta que Paulo faz, meio que se antecipando, né? Paulo não está brincando em tom de humor, assim como a gente está conversando aqui. Paulo está respondendo a críticas fortíssimas e duríssimas de gente que não tinha dúvidas reais e sinceras, mas gente que criticava, que estava querendo, de alguma forma, atacar essa doutrina central. Por isso que ele fala no versículo 36, insensato. Eu sei que a gente já comentou bastante ao longo da exposição da Carta aos Coríntios, mas eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre essa depreciação daquilo que é material por parte dos gregos, né? Talvez não em totalidade, mas por parte majoritariamente dos gregos, que inclusive uma influência. A gente falou um pouco sobre o cuidado com a saúde, né? O pastor Vanderlei citou aí, não precisa esperar a eternidade. Mas a gente vê que muitos cristãos hoje têm uma... eu estou meio relaxado com o meu cuidado com o corpo, só que não é por causa de crença nenhuma, não. Mas tem gente que pensa o seguinte, não, a gente precisa valorizar a nossa alma, o nosso espírito, e o corpo fica para lá, né? Você não se cuida, não se valoriza, não faz o mínimo de cuidado, de zelo com a sua saúde física, né? Então, isso é uma herança também dessa perspectiva, né? O que você acha, pastor Vanderlei? É uma herança negativa, né? A gente falou e remeteu-se lá nos outros episódios ao gnosticismo, à filosofia platônica, que desvaloriza o corpo e que vê a morte como a libertação de um cárcere. Os platônicos viam o corpo como uma prisão.
a prisão da alma, porque o mais benéfico e o mais puro, o mais sublime do ser humano estava na alma, na liberdade da alma, que era a morte, que ela livrar-se das amarras do corpo. O que era a morte para o grego? Livrar-se das amarras do corpo, da matéria. Porque a visão platônica é de que esse mundo de fenômenos, esse mundo de matéria, não é o mundo real, não é o mundo verdadeiramente como deveria. É um mundo imperfeito, é a cópia do mundo perfeito, real, onde as ideias mais plenas, mais sábias existem, que é o mundo do além. Então, o cristianismo foi muito influenciado pelo platonismo de ver esta realidade assim. É uma realidade inferior, e a morte uma libertação dessa realidade. E aí você traz para a ressurreição dos mortos toda essa loucura que os gregos veem no Evangelho está centrada na ressurreição. Porque como alguém pode, depois de ter libertado-se do cárcere, da prisão, que é o corpo, desejar novamente habitar no corpo, que é o que Jesus faz na ressurreição. E isso é para mostrar o quê? Que não existe vida humana plena sem o corpo e a alma. E a salvação eterna que nós pregamos precisa estar em conjunto com essa realidade. A realidade aquém e do além. A realidade do corpo e da alma. A realidade daquilo que agora vivemos e daquilo que ainda não vivemos. Então, o ressuscitar é, para os gregos, uma contradição. E eu vejo também que, na Idade Média, houve uma volta dessa perspectiva muito negativa, dessa desvalorização do corpo, desvalorização das relações sexuais, porque, para eles, na Idade Média, não como um todo, houveram pensadores que fugiram dessa regra, mas a maioria deles caminhavam que desprezar o corpo, desprezar os bens materiais, tornar a pobreza uma virtude, tornar o celibato uma virtude, porque tudo que anula o corpo e anula a matéria foi visto na Idade Média como uma virtude. As mulheres virgens, os virgens eram vistos como uma virtude, como se o sexo fosse um problema. O sexo só é um problema quando ele é feito de forma errada, fora da relação matrimonial. Então, mas a igreja, na Idade Média, na sua maioria, demonizou o corpo e demonizou o sexo também, por causa da matéria. E a gente vê que a ressurreição dos mortos é um grito insistente do Evangelho de dizer: Deus criou o homem plenamente perfeito, com um corpo e com uma alma. E é muito bom a gente falar sobre isso, trazendo mais para os dias atuais ainda, né? A gente precisa sempre analisar a nossa história enquanto crente em Cristo Jesus dessa perspectiva da tensão entre o já e o ainda não, né? Então, eu, por exemplo, eu sempre reflito muito assim, né? Qual é o parâmetro ideal, qual é o modelo ideal, qual é o plano de Deus, né, para o meu corpo, né? Para o corpo do ser humano redimido, restaurado. É um corpo glorificado, é um corpo perfeito, é um corpo incorruptível. A gente vai falar, né, mais sobre isso. Então, a gente sempre tem que trazer essa realidade para o dia de hoje. Então, se é isso que Deus tem como plano para a eternidade, então eu preciso valorizar o meu corpo, eu preciso me cuidar. Eu não posso ser negligente com algo que Deus criou, né? Então, eu acho que isso também é uma lição para os cristãos, né, que são pessoas que, talvez, de algumas correntes nem tanto tradicionais, mas mais pentecostais, talvez isso seja mais exacerbado, mas que tem essa tendência de não, a gente tem que cuidar do espiritual, e interpretam, inclusive, interpretam mal alguns textos bíblicos, né, desprezando realmente
né? Algo que Deus criou, porque você não tem um texto bíblico que diga ali claramente, com clareza, que você tem um corpo, mas o corpo ele é inferior em importância em relação ao espírito, né? Em relação à alma. Você não tem. Então, é importante também a gente pensar nisso, né? Existe um ideal, né? O ideal é o corpo glorificado, perfeito, incorruptível. Então, a gente não pode atingir com nossos esforços esse corpo aqui nessa vida. Mas a gente precisa cuidar desse corpo, porque ele tem valor, ele é importante, Deus o criou. Então, acho que isso é uma lição também importante que a gente traz de forma prática, né, para os dias de hoje. O corpo é quem somos. Exatamente. Nós não temos um corpo, nós somos corpo. Isso aí. Nós não temos o corpo nos tem. Onde está o cérebro? Aonde está o pensamento? Onde estão as coisas que fazem funcionar a vida humana? O que nós somos? Ninguém tem um espíritozinho que fica aqui vagando e que é com ele que você se relaciona com o mundo e com as pessoas. Você tem um corpo, um funcionamento. O excesso de um tipo de hormônio influencia no seu humor, nas suas características físicas, nas suas características emocionais. Um certo tipo de enzima muda o meu comportamento. Se eu mexo numa parte do meu cérebro, eu tenho uma reação de choro, de raiva, de ira. Então, existe o lado imaterial, mas nós não podemos, em momento algum, desprezar o cuidado fora físico. Fora que é quase, assim, em termos práticos, quase impossível você parar, né? Se você não está legal de saúde, provavelmente há fatores emocionais envolvidos ou isso impactará em fatores emocionais em algum momento e vice-versa. Da mesma forma, se você está espiritualmente fraco, não está tendo uma vida legal de disciplinas espirituais e relacionamento saudável com Deus, a tendência é que você emocionalmente se abata de alguma forma, e ao se abater emocionalmente, fisicamente você também enfrentar consequências. Então, a gente não consegue falar assim, até isso aqui é corpo, é matéria, daqui para cá não. A gente não consegue, a gente não tem essa capacidade, né? Então, a gente precisa entender que nós somos um ser, né? Nós não temos um corpo, nós somos corpo, somos alma também. Então, acho que é um ponto importante trazer isso para o debate, trazer isso para a reflexão, porque a gente vê realmente que há uma tendência muito forte. E eu digo assim, não só do corpo, mas até mesmo do zelar pelo corpo no sentido de ornamentar o corpo, né? De você usar uma roupa legal, não tem problema nenhum você usar uma roupa legal. Você é cristão, então cristão não pode usar uma roupa legal porque é vaidade. Não, você usa uma roupa legal, você se perfuma, você embeleza o corpo, não tem problema. O problema está na sensualidade, o problema está na vaidade quando exacerbada, mas você também não tem nenhuma restrição quanto a isso. Então, isso faz parte, inclusive, do cuidado também. Deus ama a estética, né? Deus criou a estética, Deus ama a estética. Então, eu vejo muito isso também, né? As pessoas... uma vez um pastor dando uma palestra, ele falou assim, que ele foi visitar um presídio, e aí chegou no presídio, ele encontrou outros irmãos de uma denominação pentecostal. E aí ele disse que chegou lá, aí um dos presos falou para ele assim, pastor, lá, aquela irmã ali, ela era, antes de se converter, dançarina do Faustão. As dançarinas do Faustão são modelos, né? Tem corpo lá esbelto, né? E tudo. São sensuais ali na dança. Então, o pastor disse que imediatamente ele olhou assim, aí a ex-dançarina agora convertida estava com roupão cobrindo todo o corpo, né? Aí ele falou assim, rapaz, não sobrou nada da dançarina. Ele falou brincando assim, não sobrou nada da dançarina ali. Não tinha nada assim de estética ou beleza. Aí ele refletiu sobre isso, né? Ele falou assim, óbvio que aspectos da sensualidade, isso não faz parte da nova vida de alguém que nasceu de novo. Mas você também anular completamente tudo aquilo que é estética e beleza, também não é um caminho a ser trilhado, né? Porque Deus ama o belo, Deus ama a estética, Deus criou a estética. Então, a gente precisa ter equilíbrio, ao meu ver, na vida, né? Equilíbrio na vida. E
E aí Paulo fala tolo, insensato no versículo 36, né? E a objeção de Paulo é baseada na ignorância daquelas pessoas que eram rebeldes, pessoas que estavam se opondo a essa doutrina importante. E ele usa alguns exemplos, né, pastor Vanderlei? A semente, já foi citada aí, né, que inclusive aponta para esse aspecto de continuidade, né? Uma semente, ela morre e não nasce outra semente idêntica do mesmo jeito. Quem planta uma semente não espera colher uma semente igual plantou. E a ideia também é de que o que vai ser sepultado não dá para comparar. Sim. Na dimensão da grandiosidade do que aquilo que irá ressuscitar. A ideia de todas essas comparações que nós vamos ver que são várias, é de que a semente, quem olha para a semente não tem ideia da árvore, não tem ideia do fruto, não tem ideia da beleza, da grandiosidade que haverá após essa semente morrer e ser plantada, gerar uma árvore, um broto, que vai gerar uma árvore, que vai dar frutos, que vai dar o trigo. Sim. Então, a ideia dele é o seguinte, é o simples, é o pequeno, é o inferior que Deus vai fazer com que se revista de algo grandioso. E isso ele está fazendo fazendo uma comparação em relação ao corpo. Veja que no versículo 38 ele diz, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve, dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Ele está dizendo exatamente o quê? Assim como eu faço com a semente, eu faço com o corpo. A semente desce à terra e é plantada no jardim, não se tem dimensão dos frutos, das flores, dos ramos, da grandiosidade da árvore, do resultado final, que é o trigo, mas ele é plantado. Quem olha não enxerga e não percebe. Mas Deus vai dar um corpo apropriado para a semente e também fará o mesmo com o corpo. Então ele está dizendo para os coríntios o seguinte, não se preocupem com aquilo que está descendo à sepultura, porque o que ressuscitará será extremamente grandioso. Você, inclusive, nem reconhecerá. Quando nós vemos o exemplo de Jesus nos evangelhos, você percebe que durante um período, logo no início, os discípulos não reconhecem Jesus. O corpo de Jesus é o mesmo, mas ao mesmo tempo não é exatamente a mesma. A aparência, os traços principais são de Jesus, eles identificam Jesus, mas há um brilho, sim, há uma glória nesse corpo incorruptível. E esse corpo incorruptível, inclusive, consegue deslocar-se de um lugar para o outro, sim, com rapidez que o corpo humano não faz, atravessa portas. Não é um fantasma. Não é um fantasma. Não é um fantasma. Né? Porque João faz questão de ressaltar porque isso. come, porque bebe, sim, porque come o pão, porque bebe o vinho, porque come o peixe, mas ao mesmo tempo é dentro de uma dimensão de realidade que nós não conhecemos. E essa ideia também da semente, torna-se uma planta, torna-se uma árvore, também aponta para essa questão dupla, né? Que você tem elementos de continuidade, da semente nasce a planta, então você aponta para um aspecto de continuidade, mas também de transformação. Como eu falei, não é? Você planta a semente, não vai colher a semente exatamente como você plantou, você colhe algo maior, algo com mais resplendor. Então, Paulo ele vai trazer essa ideia, né, de que a identidade ela permanece, mas a forma, de alguma maneira, ela muda, como foi o caso citado aí do exemplo máximo, né, de Jesus. Então, Jesus ele chega ali, né, os discípulos, óbvio que há outros fatores envolvidos ali em Lucas 24, para o não reconhecimento imediato daqueles discípulos. Mas podemos inferir que se fosse exatamente como era antes da ressurreição, né, os discípulos olhariam e imediatamente associariam a Jesus. Mas eles precisam passar por uma experiência de caminhar com ele, de ver ele partindo o pão para de fato reconhecerem que estavam diante de Jesus. Então você tem ali elementos de continuidade que mantêm os traços, como a gente viu aí, a identidade permanece, mas a forma muda um pouco, né? Você não tem ali, você não tem, não é, vamos tentar trazer para uma linguagem, não é a ressurreição de um cadáver zumbi,
né? Não é a ressurreição de um cadáver zumbi, não é E nem todos os corpos vão ter o mesmo padrão. Sim. Os corpos serão diferentes. Haverá distinção. Não é uma fábrica da Volkswagen, que todo mundo vai ter o mesmo modelo, formatado, o mesmo tipo. Tanto não é assim que no versículo seguinte diz: nem toda a carne é a mesma, porém uma carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. E ele diz: também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e uma a dos terrestres. Aí ele entra também no outro assunto. Então, mas primeiro, vamos lá. O primeiro existe uma hierarquia. Os corpos não são iguais. Há corpos que serão melhores, esplendorosos, superiores. É o que está dizendo aqui. Não são iguais. Haverá diferenças. Em que será baseada a diferença? Eu não sei. Não faço ideia. Nenhuma. Mas a diferença haverá. Quando eu falo de diferença, eu não estou falando de diferença no sentido de que, lá eu sou feio aqui, sou barrigudo aqui, sou calvo aqui, no céu também. Ainda tem a calvície ainda, né? Tá falando Calvície. só da gordurinha, mas tem a calvície. Você está aí cabeludão aí, esquece que os calvos sofrem. Então, não é nesse sentido. Mas, de alguma forma, haverá uma distinção entre os corpos, porque, como eu falei, não é uma produção de fábrica. Não, haverá uma distinção. E também eu acho que a gente erra e peca um pouquinho também, porque a gente trabalha padrão estético que não é construído por Deus, mas são construídos por nós, né? Então, assim, por exemplo, a questão da estética do que é preferível é alto, baixo, isso aí não tem nenhum mandamento que diz o que é, né? A gente que, ao longo da história, vai estabelecendo padrões, inclusive padrões que mudam, né? Do que é uma mulher bonita, do que é um homem bonito, isso aí isso muda de cultura para cultura e de tempo para tempo. Então, eu acho também que a gente tentar espelhar alguma coisa na ressurreição dos mortos, a partir também de padrões estéticos construídos pela nossa sociedade, também é um equívoco. Então, assim, eu quero ser alto, a gente está construindo em cima de padrões que a gente considera, na nossa sociedade, esteticamente legal, né? O forte, o musculoso e a mulher, talvez pensando, eu com aquela silhueta de modelo, com corpo de atriz, de passista, né? Então, assim, são padrões estéticos que, na verdade, são impostos não por Deus, né? Mas são convenções da própria sociedade. Então, a gente também acaba pecando um pouco nisso, né? Porque a gente fica imaginando a partir daquilo que a gente entende do nosso olhar, né? Daquilo que a gente entende como algo atraente. A descrição de Jacó, de Raquel, não é a descrição de uma modelo. Né? Quando Jacó diz que ela é bela, que ela é bonita, mas diz que ela não é um modelo, não é a Gisele Bündchen, não. A cintura não é fininha, não. É um arredondado que ele entende que é o padrão disso. Então, há muito mistério, inclusive, nesse sentido, com relação à palavra. Sim, sim. E avançando um pouquinho aí, né? O pastor Vanderlei começou a falar e citar sobre a questão dos corpos celestiais. Eu vejo também nesses versos, né, nesses versículos, o apóstolo Paulo falando sobre a questão de que mesmo em meio às diferenças, haverá sempre esplendor. Corpos celestes chamam mais atenção no seu esplendor, na sua grandeza e beleza, inclusive entre eles mesmos, né? Você tem diferenças de esplendor, você tem astros e estrelas que são maiores, mais intensas, brilham mais, outras menos, mas mesmo os corpos terrestres, também possuem, mesmo diferente dos corpos celestes, mas também possui o seu resplendor, possui o seu esplendor. Então, assim, o sol é glorioso, mas a lua também é gloriosa, né? Entre uma estrela você vai ter uma que vai apresentar mais esplendor, mas a outra também apresenta algum tipo de esplendor. Então, uma coisa é certa,
na eternidade com nossos corpos glorificados, não haverá comparação. Não haverá comparação orgulhosa e vaidosa de que eu quero ter esse corpo, eu quero ter essa estética, é aquele padrão ali inalcançável, né? As mulheres sofrem muito na sociedade com isso, mais do que os homens, mas eu fico vendo, né? As mulheres então sofrem mais ainda, porque eu acho que o padrão feminino varia mais, né? Porque assim, durante um tempo o corpo tinha que ser magro, e depois muda um pouco, aí tem que ser mais forte, agora está ficando magro de novo, né? Então as mulheres ainda sofrem essa pressão ainda mais. Pelo menos na eternidade eu tenho certeza que isso não vai ter, essa pressão de ter uma uniformização de um padrão estético, né? Então não vai ter isso, porque todos os corpos glorificados terão o seu esplendor. Isso, e é o que o texto está dizendo aqui para a gente. Versículo 41 diz: uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra das estrelas, porque entre elas, entre estrela e estrela, há diferença de esplendor. Há diferenças, mas diferença de esplendor não está no sentido hierárquico, de que um vai ter mais. É na diferença que estabelece distinção, no sentido de realmente são diferentes. Os corpos são diferentes. Essa ideia de hierarquia é nossa. Nós vamos com essa ideia de ver isso na eternidade, mas não é essa a ideia do texto. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita-se o corpo espiritual. Quer dizer, o que morre nunca é o que vai ressuscitar. E o que vai ressuscitar guarda distinções dos outros. O corpo que morre não é o corpo da ressurreição. E entre os corpos ressurretos há uma distinção entre eles. E o esplendor de cada um é diferente, mas ambos têm uma glória imensa quando trata-se da comparação com aquilo que já está morto. Sim. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, também fala sobre isso, né, no capítulo 3. Ele vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Hoje o nosso corpo ele é um corpo de humilhação. Sofre ainda as mazelas do pecado, a influência do pecado. Então a gripe que você tem, as doenças que você tem, as limitações inerentes ao corpo que a gente tem, existem por causa da influência do pecado ainda existente em nós. Nós somos redimidos por Cristo, libertos por Cristo, mas ainda lidamos com essas mazelas e consequências do pecado no nosso corpo, na nossa alma, mas no nosso corpo também. Então, nosso corpo é um corpo de humilhação. E aí ele vai dizer, no final do versículo, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aí é o que ele vai dizer no versículo 43, né? Que essa semente ela é semeada em fraqueza, que é o que está falando do corpo, né? Mas é ressuscitada em poder, né? Fraqueza, versículos 42 e 43. Fraqueza e desonra dão lugar agora a poder e glória. Poder e glória. E a desonra, ela traz esses elementos, a fraqueza e a desonra, né? A impotência, muitas vezes, de talvez você já tenha tido essa percepção em algum momento da sua vida, de que você parece perceber que há uma capacidade em você de fazer algo, mas o seu corpo te limita, né? Por alguma doença, por alguma questão, né? Uma lesão, um exemplo, dá um exemplo aqui, né? O pastor Wanderlei tem um problema na canelite, né? Então ele gosta de treinar e até mesmo andar e ficar em pé em determinados momentos quando a canelite ataca, né? Torna-se algo difícil. É um exemplo claro disso, né? De você sofrer as limitações dessa desonra e fraqueza do corpo, maculado pelo pecado, manchado pelo pecado. Então, a impotência de você talvez querer fazer algo e até mesmo uma tarefa simples para alguns se tornar algo difícil por causa de alguma lesão, por causa de alguma doença, alguma coisa do tipo. Então, impotência, doença, a própria humilhação da morte, a decomposição natural, né, do corpo, e a ressurreição ela entra e transforma tudo isso em glória.
beleza, honra, perfeição, tudo isso tendo como referência não aquilo que a gente tem como padrão social estético, mas tendo como referência o próprio corpo glorificado e ressurreto de Jesus. Amém. E a gente vê claramente aí o quê? Paulo dizendo que o corpo ressurreto não é o corpo do primeiro homem marcado pelo pecado, marcado pela transitoriedade, marcado pela fragilidade. O corpo da ressurreição é o corpo do segundo Adão. Diz o texto, versículo 45, pois assim está escrito, o primeiro Adão, o Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o celestial, tais também os celestiais. Então, Paulo está demonstrando que a criação inteira, após a ressurreição, o homem, o ser humano, a humanidade, depois da ressurreição, vai experimentar uma realidade absolutamente nova, de nova criação, de novo corpo, de uma realidade superior. Então, tudo isso, Paulo está aqui insistindo no corpo. Veja o que eu falei no início. Qual é a mentalidade do grego? Um espírito virtuoso, um espírito aprimorado pela filosofia, aprimorado pelo conhecimento, aprimorado pelas faculdades racionais. E Paulo está insistentemente aqui falando a mesma coisa. Não somos nós que estamos falando a mesma coisa, é Paulo. Ele usa o exemplo, primeiro, do trigo, da semente que vai descer a terra e que vai se transformar no trigo, dos astros que têm gradações entre si, distinções entre si. E fala aqui do corpo de desonra, do corpo que é honrado, da fraqueza, da autoridade, do poder, tudo isso para dar uma dimensão muito clara de que essas realidades acontecem no próprio corpo, de que o corpo como está hoje realmente é limitado, é limitante, mas o corpo da glória, o corpo eterno, incorruptível, assim não será. Então, é possível crer na ressurreição dos mortos como algo grandioso. Não é preciso libertar-se do corpo. O que eu preciso é de um novo corpo, de um corpo incorruptível. Sim. E eu acho que nós teremos. E essa imagem, né, para a gente concluir aqui, a gente já está caminhando para o final, essas imagens bastante comuns na literatura paulina, da relação de Adão e Cristo, sempre são muito importantes, né, para nós, porque é como se fosse... Uma vez eu ouvi uma frase de Calvino que ele falava assim, basicamente, assim, vou trocar em miúdos, né? Por um veio a desgraça, por outro veio a graça. Um desgraçou a gente, né? O outro nos transformou em graça. E é exatamente essa relação também que Paulo traz aqui, né? Porque ele fecha a questão justamente apontando para o primeiro e segundo Adão. Porque hoje a gente carrega ainda, mesmo redimido, obviamente, uma vez redimidos, a gente carrega a imagem de Cristo em nós, mas na carne, no corpo, né, a gente carrega nos efeitos no corpo a imagem do homem terreno, do Adão, limitado, e que aponta para esses aspectos negativos, como a mortalidade, a fraqueza, a própria inclinação ao pecado. Mas nós passamos a carregar e progressivamente nos santificamos, o Espírito Santo trabalha em nós, nos preparando para algo glorioso, que é a ressurreição final do corpo, aonde nós carregaremos de forma perfeita a imagem do homem celestial, que é Cristo. Então, é promessa e certeza, né? A semelhança plena com Cristo. É por isso que a santificação ela é um elemento importante na vida cristã, porque ela caminha nessa direção. A nossa vida cristã é como se fosse, deve ser como se fosse um ensaio, né? Um grande ensaio da eternidade. O ensaio
ele traz elementos assim, que inclui ajustes, acertos, erros e acertos, né? Concertos, mas deve ser um ensaio, né? Como se você estivesse reproduzindo e buscando reproduzir fielmente uma grande peça de um grande escritor do passado, de forma perfeita. Né? Você tem lá uma obra lá, né, de Shakespeare, você quer reproduzir aquilo com perfeição. E, né, a obra completa do Criador a gente vai, né, receber na eternidade, um corpo glorificado e perfeito. Mas a gente está nesse ensaio, né? O processo de santificação, a nossa vida cristã, é como se fosse um ensaio para a gente executar, para executarmos com perfeição na glória, mas já desejarmos isso, né? Desejarmos que a nossa vida, de alguma maneira, represente essa perfeição, e glorificando a Deus através desse comportamento. Então, isso que é um ponto importante também, porque a gente está nessa fase aí, né? O primeiro Adão, a influência do primeiro Adão, mas a influência do segundo Adão, que é Cristo também em nós. Amém. E aí termina, versículo 49, dizendo: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do que é celestial. Então, acho que para a gente hoje fica a lição de que Paulo afirma clara e de forma insistente que não dá para imaginar e pensar de outra forma senão de que vai haver ressurreição dos mortos e esse corpo será incorruptível, perfeito, pleno, no máximo, no ápice das minhas capacidades humanas, intelectuais, cognitivas, emocionais, tudo que pode se esperar de perfeição, de plenitude, nós podemos esperar desse corpo ressurreto. Amém. E também é importante para lembrar a gente que a gente tem que cuidar do corpo, e eu vou me voltar para a academia. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje é dia 21 de novembro e eu tenho que voltar, Eu creio porque pastor não mente. É isso aí, tem que voltar. Brincadeiras à parte, gente, a gente está diante de um texto que também nos conscientiza de fato em relação a isso, né? Então a gente encerra por hoje. Se você ainda não curtiu o vídeo, curta aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe, porque o vídeo ele não cai, ele fica disponível aí para você assistir em outro momento, para você compartilhar para que outras pessoas também assistam. A gente vai encerrar, vou pedir para o pastor Wanderley fazer a oração final e a gente deseja para você um bom final de semana. Deus abençoe sua vida. Deus eterno, Deus de graça, Deus de misericórdia, continua cuidando de nós, continua abençoando as nossas vidas. Enche o nosso coração de esperança, não apenas com o presente, mas também com o futuro. Não apenas com esta vida, mas também com a vida futura. Que nós possamos, ó Deus, poder adorar ao Teu nome aqui enquanto estivermos, mas também na eternidade. Nós louvamos a Ti, Senhor, pela vida daqueles que já estão contigo na eternidade, nossos irmãos que já partiram. E queremos, ó Deus, que o Senhor, no tempo certo da Tua vinda, possa também nos levar a viver essa plenitude de vida. Oramos a Ti por meio de Jesus. Amém. Amém.